Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas, na Rádio Transforma. Olá, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Conta-me Coisas, um programa da Rádio Transforma Online. Para quem não me conhece ainda, eu sou Andy Wagner, sou terapeuta de desenvolvimento humano e reposicionamento pessoal, sou psicanalista e também digo sempre que brinco de ser filósofo, porque também tenho formação em filosofia. O programa de hoje é uma decisão que não estava no script, porque o programa anterior rendeu a necessidade de continuarmos naquele tema que nós estávamos falando. O programa anterior teve uma convidada, uma entrevistada, que tratou de um dos mitos mais tremendos da civilização, sobretudo ocidental, que é o mito da maternidade. Então, ali tratamos da questão daquela compreensão posta e imposta de que a mulher completa ou só é completa quando é mãe. E aí tratamos disso. Isso fez com que decidíssemos continuar no tema com os mitos da maternidade, agora com uma pessoa que sim, foi mãe e viveu estas experiências de uma forma bastante incomum e que confessa isso é o que é o mais interessante. E também vamos tentar ver, não é, a possibilidade de ampliarmos isso não só para o mito da maternidade, mas também para o mito do amor maternal e indo para os mitos dos amores parentais. O mito do amor parental. O amor entre mãe e filho, filha, filho, mãe, pai, filho, irmãos, etc. Os mitos que envolvem estas relações. Então, é isso que vamos ter no programa de hoje. E, para tanto, trago uma convidada. O programa de hoje, aliás, quem segue os meus programas sabe que eles são configurados de maneiras bastante distintas uns dos outros. Uns são entrevistas, outros são respostas aos ouvintes, não é? E este será uma conversa. Eu não vou entrevistar a Eliana e já soube aqui antes, conversando ontem com ela e anteontem, sobre este programa, que ela também quer trazer perguntas, colocações e questionamentos. Pronto, então o programa será aquilo que nós costumamos fazer, a Eliana e eu, já falei o nome dela. Eu queria fazer aquela coisa solene. Aqui temos Eliana. Não deu certo, errei, mas tudo bem, vamos lá. Então, a Eliana, que é a minha convidada de hoje, que já vou apresentar, já está aqui as questões para eu não me esquecer. Então, a Eliana, que é convidada de hoje, é uma velha amiga. E não é por isso que ela está no meu programa, mas é porque realmente encaixou perfeitamente com as minhas necessidades. E, portanto, a Eliana. Quem é a Eliana? A Eliana é formada em Direito. Hoje eu me esqueci dos meus óculos também de perto, então estou só com os óculos de longe, tenho que ficar pondo os óculos na ponta do nariz. Aquelas coisas, cavaco sorriso. Pronto. A Eliana é formada em Direito e também é formada em Fonoaudiologia. Como fonoaudióloga, ela atuou como fonoaudióloga, mas também atuou numa outra profissão afim, que é a profissão de técnica vocal. A técnica vocal, ou técnico vocal, é aquele profissional que, junto dos maestros, não é, preparam os cantores, sejam eles coristas, então os coros, sejam eles solistas. E a Eliana é uma profissional desta área. E foi aí que nós nos conhecemos, porque também, quem não sabe, alguns, os ouvintes já sabem, muitos sabem,
e sempre me perguntam, e eu já prometi que vou contar isso, vai haver um programa para isso, porque realmente não é porque é a história da minha vida, mas sim é interessante. As pessoas me perguntam muito por que eu deixei a carreira de maestro, a carreira de um maestro razoavelmente bem-sucedido, para ter uma carreira nova, completamente nova. Isso será abordado num programa que é justamente as redesignações profissionais. Por que que elas acontecem, né? Essas situações, pessoas chegarem aos 40 anos e, né, decidirem mudar tudo. Foi o que aconteceu, mas foi neste período ainda pregresso que eu conheci a Eliana, quando eu estava na regência de um coro masculino, e precisava de uma técnica vocal. E aí não me lembro nem como, sim, lembro-me, mas também não interessa agora contar essa história. Indicaram-me a Eliana. E eu conheci, então, a Eliana como técnica vocal, gostei imensamente, contratei-a, quer dizer, a instituição a contratou, e a partir daí surgiu uma proficuíssima amizade. Daquelas, assim, de varar madrugadas mesmo, conversando sobre coisas fantásticas mesmo. Apesar de a Eliana não ser, não é da área da filosofia, mas tenho que dizer, é uma pessoa de uma riqueza brutal no que diz respeito a questões filosóficas, antropológicas, profissionais, pronto, enfim, é uma pessoa com um espectro vastíssimo de conhecimento e de experiências. Pronto. Dito tudo isso, então tá, agora eu vou fazer aquela coisa solene. Aqui está conosco Eliana. Eliana, muito, muito prazer. É um prazer imenso te ter. E tu sabes disso. E falei tudo isso para que os ouvintes também saibam o quanto é agradável estar contigo sempre. E, inclusive, nessa vez, uma coisa que nunca aconteceu nas nossas vidas, estarmos juntos num programa de rádio, no meu programa de rádio. Então, eu gostaria de começar com a questão, o mito da maternidade. Os mitos que tu tiveste, enfrentar, desconstruir para viver uma maternidade saudável, não é? E não viver a aparência de uma maternidade saudável, que é, infelizmente, quase o mais comum, né? A aparência de uma maternidade saudável, e vivê-la realmente de forma mais saudável e mais autêntica, e para isso foi necessário desconstruir alguns mitos. Então eu queria começar por aí, que tu simplesmente começasse a contar isso, e a partir daí vai sair a nossa conversa, que não está planejada, suas perguntas, o que, pronto, enfim, o que vamos agora construir e tecer daqui para frente. Eliana, é contigo. É um prazer estar aqui, querido. Aqui é cedo da manhã, estou acordando. Aqui já claro, nós estamos com 4 horas de diferença de horário, então lá no Brasil é cedo da manhã. E nós somos notívagos, isso para nós é realmente uma cruz. Eu ontem consegui dormir cedo, consegui dormir às 2 da manhã. Aqui já é tarde, já é depois do almoço, então tá ótimo. Mas para Eliana, eu faço ideia. Até porque as nossas conversas eram até às 5h30 da manhã, né? Então... A gente teve um recorde uma vez, acho que a gente terminou, uma vez eu fui te visitar, acho que era umas 8 da manhã, né? A casa da minha irmã, inclusive, lembro. Isso. Eu fui fazer uma visitinha de última hora, lembra? Lembro. Ai, vou dar uma passadinha aí. Nós falamos por telefone, olha, eu não me lembrava disso, nós falamos por telefone. Então peraí que eu vou pegar o carro, vou para aí. Pronto, vou dar uma passada. Aí a passada terminou no dia às 8 horas da né? Pronto, foi realmente espetacular. Pronto, mas vamos lá, Eliana, então... Então, assim... Então, assim, como é que surgiu então, esse meu desejo de ser mãe, né? Eu... Já vou te interromper. Conta a história que o desejo veio, foi embora, porque eu sei que tu já falou isso. Troca. Exato, é isso. Então, assim, eu quando eu era jovem, assim, que não seja, né? Mas assim, quando eu tinha aquelas expectativas de uma vida, quando eu era quase criança, né? Vamos dizer. Eu tinha um planejamento, quando eu tiver tal idade, eu vou ter
filhos, não, até tal data eu vou estar casada, até tal data eu vou a isso, vou ter tantos filhos, Nós temos que falar. Como se a vida fosse assim, né? Nos impõe que assim seja. Que tinha aquele planejamento, né? Eu vim de uma família católica, né? Aquela coisa toda, sempre tem uma influência religiosa, né? Nas expectativas da gente também, né? De como devem ser as coisas, né? Então, assim, o que eu tenho para dizer sobre a maternidade? A maternidade, ela é única para cada mulher. Por mais que alguém que não seja mãe observe as mães, né? E como é que as dinâmicas com os filhos funcionam, é muito diferente quando tu é mãe, porque as responsabilidades são todas tuas, as decisões são todas tuas. Isso parece meio óbvio, mas para as pessoas terem ideia do que é a maternidade, é como tu querer explicar para uma pessoa como é que é um orgasmo, né? Nesse nível de percepção do que é, só sendo para sentir, só tendo um filho, né? A paternidade também, quando ela é bem vivenciada, também é da mesma forma, né? Então, assim, a ideia... Perdão, desculpe. Aqui tu colocas Tá. as questões das possibilidades. São as possibilidades. A possibilidade de ser mãe, de ser pai, de não ser também. Não é como possibilidades. E não é possível que se vivam todas as possibilidades. Você vai escolher determinadas possibilidades. Só que aqui vem os mitos de novo, em cima de determinadas possibilidades que não são entendidas como tais. Né? Mas, desculpa. Eu inicialmente eu achava que eu queria ser mãe, né? Porque eu achava que era o caminho natural. Eu acho interessante a forma como tu diz, eu achava que era o caminho natural. Que era o caminho natural, né? De uma mulher. É como uma planta. Como é que é? Nasce, cresce, reproduz e morre. Ponto. Né? E a vida à medida que a gente vai vivendo, a gente vê que a vida enfim, nossa, a vida é algo assim, é uma experiência fantástica, né? Para todos os lados, né? É aquela montanha russa com 490 voltas e que é assim, se tu consegue levar bem os altos e baixos, tu vive uma experiência fantástica, né? E assim, então eu iniciei lá pelos 20 e poucos, eu tinha desejo de ser mãe. Aí lá pelos 25, 26, comecei a me questionar, será que eu tenho perfil? Vendo as mães e o que elas passam, e o trabalho que dá, e etc e tal. Eu fiquei pensando, será que eu tenho perfil? E a questão financeira também, que eu imaginava que tinha que ser a ideal para eu ser mãe, né? E é uma coisa muito interessante que a sociedade cobra da gente. Até os 35, as pessoas dizem, não, dá conta da vida profissional e depois, que primeiro a vida profissional, depois tu vai pensar na maternidade. E se tu não tem a vida profissional estabelecida, agora passou dos 35, na verdade passou dos 37, 38, o discurso muda. Deixa eu só, o discurso muda, vira assim, faz que a vida se ajeita. Faz que a vida se ajeita, porque não pode perder a oportunidade de ser mãe, entendeu? Mas isso, para quem quer ser mãe, ok. Até é um alívio. Porque daí a cobrança reduz. Daí tu tem o álibi, né, de dizer, não, agora eu não estou com a vida planejada, vida não sei o quê, mas eu tenho um sustento familiar, assim, um suporte de família que me permite ter uma condição que se der merda, eu tenho suporte, né? Então, não vou passar perrengue, né? Então, vou fazer mesmo e era isso. Não estou sendo, assim, entre aspas, irresponsável, né? Porque o desejo, né? E como se em outro momento não pudesse dar perrengue, não pudesse, né? Esse julgamento. Desculpa. É problema. Esse problema, né? Entender pelo sentido. Né? Uma coisa interessante, desculpa interromper de novo, claro. Né? O momento em que tu não quiseste ser mãe, né? Que não quiseste. E eu te pergunto agora,
que tu sentiste? O que te passou pela cabeça? O que está acontecendo comigo? Aconteceu isso ou não? O não querer ser mãe. O que significou para ti, em um determinado momento da vida, não querer ser mãe? Eu achava que eu não me encaixava no modelinho. E eu achava que não me encaixar no modelinho era mais importante do que eu querer ser mãe. Porque tem aquele modelo social que tu tem que prover todas as coisas, tu tem que estar com tudo ok, tu tem que ser fantástico, não sei o quê. Porque o julgamento, quando tu não está encaixado no modelinho, é cruel. Começa na família. Óbvio, claro. Né? E daí se espalha para todo mundo. Quantas vezes a gente não ouve assim, ó, mas a fulana não tinha condições de ser mãe. Mas a fulana não sei o que. E isso quase me impediu quase sufocou aquele meu desejo antigo de ser mãe, porque eu fico pensando, eu sou uma pessoa relativamente equilibrada. Né? Viram como ela mesmo é equilibrada? Eu sou aquela pessoa relativamente equilibrada. Então, né? Bom, palhaçada eu faço bastante pro meu filho, né? Eu sei que eu ia alegrar ele muito, então... Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu sentiste ou não sentiste culpa no momento que tu não quiseste ser mãe? Tu não quiseste ser mãe querendo ser, mas não quiseste porque a pressão era muito grande em função de não querer te encaixar? Senti, mas eu me respeitei e não me forcei também. Porque eu acho que... E fui buscar ajuda, né? Eu já vinha fazendo terapia. Aliás, uma coisa que eu quero falar sobre essa questão da terapia. Eu tive várias experiências. Tem estilos de terapia que funcionam, mas que às vezes são muito massacrantes para a gente. Porque a gente já está com uma dor. E tem métodos de terapia que eles te fazem fazer uma catarse, mas tu aumenta a tua dor para tu chegar nesse ponto. Temporariamente, sim. Temporariamente. Temporariamente. Eu prefiro que o processo, às vezes, seja... E que isso também não é garantia que vai ser mais rápido ou mais lento, mas eu tenho preferência que o processo seja mais lento, mas que não aumente a minha dor. E eu acho que eu fui achar esse perfil de profissional na minha 4ª escolha de terapeuta, né? Porque eu fiz e parei, não foi contínuo, mas ao total eu devo ter uns 8 anos de terapia, né? E isso faz muita diferença, porque como é importante a gente se conhecer para não sentir culpa. E aí está outra questão. Eliana, como é importante. Tu colocas coisas fundamentais. Porque uma coisa, assim, uma coisa, as existências das pessoas são únicas, não só na maternidade, em qualquer coisa que venham a fazer. São únicas. A gente não pode ter ideia de que vai se comparar com fulano, com ciclano, ou que vai atender às expectativas sociais. A gente não vai. E tem que estar em paz com isso. Paternais, familiares, etc. É muita coisa. O modelinho é muito estreito para a gente se encaixar naquele cubinho e a gente é gigante. Não existe isso de se encaixar. Sabe aquela coisa, todo mundo de perto, ninguém é normal? A normalidade, ela é uma coisa assim que, socialmente, tu tem que te encaixar naquele negócio, aquele cubinho não dá, gente. Olha o meu tamanho. Né? Então, assim, isso é uma coisa, né? Então, daí depois, lá pelos 37, 38, me veio aquela vontade de ser mãe. Sabe por quê? Porque daí eu comecei a ter um outro olhar sobre a maternidade. Eu via, não a relação mãe e filho, assim, especificamente, o quanto era o esforço de ser mãe. Mas o que eu via? A possibilidade das mães, porque eu conhecia mães que realmente sentiam aquele amor, e eu fiquei pensando, mas eu também via mães que não sentiam isso, né? Mas eu via assim, olha, tem essa possibilidade de eu sentir na maternidade um amor que venha a ultrapassar toda a minha experiência afetiva até agora. Eu quero viver isso. Eu quero me experimentar e ver se eu consigo, em mim, desenvolver este amor
ver se eu consigo me superar nisso. Porque isso eu acho tão fantástico, né? Quando alguém consegue ter esse amor, assim, porque vou dar a vida pelo meu filho, vou dar não sei o quê. E daí, assim, isso, daí tá, eu tinha essa fantasia ainda sobre a influência do mito da maternidade, do amor, né? Mas eu via que isso não era bem assim, porque eu via mães que elas tinham dúvidas se elas deveriam ter feito, porque se abre mão de muita coisa e se começa por conta das necessidades da criança, etc. Tem que tu reestrutura a tua vida de uma forma completamente diferente. E daí Oi, desculpa. tá. É só em função disso que tu falas, é só para colocar um dado, né, que já no outro programa eu coloquei. Claro. Há alguns anos foi feito um estudo na Alemanha, né, e já neste estudo, e foi um estudo muito sustentável, muito bem estruturado. Já neste estudo, já se constatava uma média de 8% de mulheres mães arrependidas da maternidade, ou seja, que conseguiam confessar este arrependimento. Já chegamos a 8%. Se nós estamos em 8% de mulheres que confessam, eu, se hoje tivesse que escolher, não seria mãe, provavelmente que esse número seja muito mais alto, porque confessar este arrependimento é bastante complicado, não é? É bastante complicado. Já começa a haver isso, já começa a acontecer isso, isso já começa a se tornar algo preocupante, não é? A questão da maternidade compulsória, as consequências disso, não é? Mas ainda, né, em princípio, é muito difícil que se confesse isso, não é? E esse é um grande problema, a compulsoriedade da maternidade. Pronto, interrompi de novo, continua, Eliana, não quero... E daí, assim, eu pensei em ser mãe, queria vivenciar isso, já tinha percebido que não havia garantia que isso fosse acontecer, de eu conseguir desenvolver esse amor, porque eu já tinha percebido... Não fala sobre isso. Não existe garantia de não. que eu desenvolver este amor. Como assim? Não... Tu és uma blasfema? Não é blasfema. A gente... Como assim, quando a gente... o amor maternal, né? Fala sobre isso, Eliana. Assim, é muito simples de entender. Quando tu tem uma habilidade para uma coisa, tu é um ótimo desenhista. Tu sabe desenhar, tu gosta de... Não é que tu gosta, assim, tu tem habilidade. Por exemplo, tu é muito afinado. Tu tem ouvido absoluto. Né? Qualquer música, tu tem facilidade de aprender uma melodia, tu tem a facilidade de aprender uma letra, tu tem facilidade, tu tira de ouvido tocar num teclado, né? Tem muita facilidade. Mas tu não gosta para tua profissão, para tu ser músico. Às vezes tu não quer, tu tem a habilidade, tu tem o talento, veio contigo, mas tu não gosta. Tu quer ser engenheiro, né? Tu tem uma dificuldade com cálculo matemático absurda, mas tu quer ser engenheiro, né? Para ti é um esforço, mas o teu desejo te leva àquilo, então tu vai ultrapassar, tu não vai utilizar aquela tua habilidade que tu tem e tu vai ser engenheiro. Não interessa o esforço que tu tem. Então, quer dizer, o que significa isso? Não tem como a gente gostar das pessoas. O gosto sobre as coisas a gente não controla. Ou sobre as coisas, ou sobre as pessoas. As afinidades entre as relações a gente não controla. Se eu vou sentir amor, se eu não vou sentir amor. Eu não tenho como controlar. Eu posso dar o meu melhor, fazer um esforço, né? Mas tem vezes que o máximo que eu consigo fazer é respeitar a pessoa. Eu não consigo amar, né? E eu acho assim... Desculpa. E a questão da culpa, né? Pronto, tá. Deixa eu só concluir. A gente não tem que ter culpa por causa disso, porque é uma coisa que está fora da nossa seara de controle. E o que a gente não controla, como é que vai ter culpa? Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Então, existem mães que... Até fiz uma tabelinha aqui para não me perder, porque da outra vez eu me perdi nas minhas explicações. Então, tem mães que amam o filho. Tem duas coisas. Uma coisa é amar o filho, outra coisa é amar a maternidade.
o exercício de ser mãe e educar alguém, né? Então, tem mães que amam o filho e gostam da maternidade. Tem mães que amam o filho e não gostam da maternidade. Não gostam de educar uma pessoa. Não gostam de toda a demanda que a maternidade traz. Mas amam o filho, sinceramente, né? Tem mães que não amam o filho e gostam de ser mães. Elas adoram educar uma pessoa e orientar e tudo, mas aquela pessoa especificamente não bateu o santo, que nem dizem, né? Não tem, não se consegue pelas diferenças ou pelo... Eu não sei se... nem dá para dizer que é pelas diferenças, que tem gente que é muito diferente um do outro, mas se amam, né? Então, não tem como tu dizer o que é que tem que ser trabalhado para tu amar alguém. Isso acontece. Uma colocação E tem mães que não amam o filho e não gostam da maternidade, né? Mas o que eu acho assim, ó, para essas mães que não se encaixam no quadradinho, né? Qual é o quadradinho? Mães que amam o filho e que gostam da maternidade. Olha só, tem outras 3 possibilidades que não se encaixam no quadradinho. Sim. Né? Então, é importante entender que senso de responsabilidade que a maternidade traz é diferente de amor, né? E esse senso de responsabilidade, na minha visão, pelo menos, até depois eu queria saber o que tu pensa sobre isso, na minha visão é que isso é uma coisa que está inerente ao fato de tu ser mãe. Tu vai ser responsável por aquela criança para sempre. Isso não existe, não existe ex-mãe, que nem não existe ex-filho, né? Tem esse senso de perspectiva, assim, não existe ex-mãe. Considerando aquela questão que nós até já conversamos a respeito em outras circunstâncias, o que é progenitora e o que é mãe, né? Maternidade. Sim, né? Às vezes, né? Aqui nós temos que, depois, talvez até se der tempo, esclarecer essa questão conceitual. Né? Então, assim... Pai, padrasto e progenitor. Mãe, madrasta e progenitora. São 3 coisas, em princípio, bem diferentes. A mãe é quem exerce, né? Até, por exemplo, assim, tu pode adotar um filho, mas de repente não conseguir desenvolver o amor pela criança, né? E não gostar de ser mãe, né? Ou tu pode gerar um filho, né? E acontecer essa situação. E tudo bem. Se tu não consegue, tem várias situações na vida que a gente não consegue lidar muito bem. Aí o que tu faz? Se tu acha que tu não está dando conta de oferecer para aquela criança tudo o que ela precisa, vai procurar ajuda, mas uma ajuda que não te julgue. Que não seja assim que, por exemplo, numa terapia, tem que ser um espaço de acolhimento e não um terapeuta que vai lá te julgar. Então, a gente tem que ter muito... Não, às vezes não é nem cristão, mas sei lá. Sim. Talvez não seja, mas tem os princípios, né? Esses princípios que nós estamos falando, eles não têm outra origem, não é? Eles não têm outra origem. Porque tem que entender que as pessoas são assim, elas fazem o que elas conseguem, a gente e os outros, né? Tem terapeutas que eles vão ter o perfil para te atender e outros não, né? Às vezes não é numa terapia, às vezes é com pessoas esclarecidas da tua família, ou amigos, ou grupos de apoio, né? Então, para suprir isso, para não ficar essa carga só para ti, sabe? Não ficar, não, porque assim, ó, além da culpa, ainda a carga. Olha que complicado isso. Olha que a pessoa só falta pegar um chicotinho e ficar, né? Se martirizar, né? Cara, aqui uma coisa muito importante que tu levantas aqui, do meu ponto de vista, de maneira magistral e também provavelmente imagino eu que devas estar e deverás causar escândalo em relação a tudo isso que tu dizes. Escândalo vai ser quando eu disser como é que foi o meu amor. Certamente. Ainda não disse. Exatamente, eu sei que tu vais falar sobre isso, até porque eu pedi que tu falasse sobre isso. A questão aqui é um fenômeno que é totalmente histórico e antropológico, não há absolutamente nada de
intrínseco e expressão da natureza humana nisso, não é? E que é uma coisa muito nova, é relativamente nova, que foi o fenômeno da sacralização e divinização da maternidade, que começa no século XVII pela, então, Igreja Católica, né? E aí que não ocorreu com a paternalidade, não é? Só com a maternalidade, ou melhor, a maternidade, não com a paternidade, até porque vamos e venhamos, né? José, coitado, ele é bem coadjuvante nessa família sagrada. Tá certo? Nós temos que perceber isso. Nós temos que perceber essas coisas. A começar por uma situação que está na nossa... Está aqui, ainda que nós não tenhamos consciência disso, a não ser que tenhamos, mas normalmente não tem. A maternidade nós não podemos nos esquecer. Mas não é disso que eu quero abordar. Mas a maternidade nasceu como castigo. Estão lembrados disso? A maternidade nasceu como castigo. Isso só mudou a partir do surgimento da maternidade mariana, não da maternidade eviana, Eva, né? Isso só muda com Maria, mas só vai mudar no século XVII. Tem sei lá, 200, 300, 400 anos em que a maternidade mariana não estava ainda consolidada de fato. Isso foi um fator histórico, né? Até o século XVII, as mulheres não se conhecia, não se tinha este engendro, não é? Este engendro desta concepção engendrosa de maternidade, né? Até porque justamente ela foi construída numa sagrada família onde a mãe é virgem, não é? Porque a mãe, a Maria, não podia sofrer dor, já que ser mãe era fruto do pecado, não é? Então ela tinha que ser virgem, não é? E de um pai que não foi. Por que José? Eu falei, filho, o que José está fazendo aí? Não é? O que o José faz aí nessa história, né? O pai, que é padrasto, sei lá o quê. Pronto, tá ali José, então quer dizer, que família é essa? Então aqui é que se constrói esta brutalidade nefasta da concepção sagrada e divina de maternidade, que é uma coisa completamente contra a natura. Não é? Isso é contra a natura, totalmente contra a natura, e que escraviza e escravizou milhões, sobretudo, de mulheres, em função de terem que viver. Não quer dizer que a maternidade não possa ser, e também acontece em larguíssima escala, uma experiência sublime, não é? Agora, é muito possível que se tornou algo, muitas vezes, uma cruz, não é? A cruz, em função do que se passou a impor como maternidade, porque isso foi algo imposto, fortemente imposto, não é? Esta ideia e esta concepção de maternidade, a maternidade divina, a maternidade sagrada, a maternidade mariana, que provoca tormentos horrorosos, porque o modelo de mãe é Maria, mas nenhuma mãe consegue ser virgem. Então, quer dizer, tem todas essas quantidades imensas de coisas que fez com que nós viéssemos a criar aquilo que se chama mito da maternidade, o mito do amor maternal e paternal, que é esse que tu estás falando, não é? Porque se impôs que o amor entre a mãe e o filho nem necessariamente entre o pai e o filho, é entre a mãe e o filho, não é? Fosse, até porque tem a questão da gestação, que o homem não gesta, a não ser o homem trans, mas o homem em geral não gesta, não é? Então isso dá essa vantagem, vamos dizer, não é? Não sei se é bem essa a palavra melhor para se usar, a melhor palavra, mas tem a questão da gestação e laços que não são impossíveis. Óbvio que se criam laços, mas podem não se criar. A gestação não garante coisíssima nenhuma
disso, não é? Não garante nada, muito pelo contrário, vem a depressão pós-parto, vem todas essas coisas, e a própria depressão na gestação, e tudo, mas não garante nada. E aí vem toda a situação está toda aqui, eu já vou encerrar, eu sei que você está querendo aqui colocar uma coisa. Eu vou anotar aqui para não me esquecer dos hormônios da gestação. Pronto. Essa é a questão, ou seja, constrói-se a partir do século XVII impõe-se a partir do século XVII uma ideia de maternidade sagrada, divina, e que qualquer coisa que não coincida com este engendro, esta monstruosidade que criam, né, faz com que, né, haja uma carga de sofrimento enorme, não é? Então, agora, muitas talvez estejam se ouvirem, é isso que talvez tenha acontecido comigo, e outras vão dizer, não, mas isso não aconteceu comigo. Claro, porque são possibilidades. A maternidade, como tantas outras coisas, pode provocar, sim, coisas, e provoca em larga escala coisas maravilhosas. Mas aqui vem uma outra questão, que é o mito do amor maternal, porque é inaceitável para a maioria das pessoas que este amor maternal, ele verdadeiramente não existe dessa forma, e ele é criado. E que essa coisa toda daquilo que se sente, sim, é óbvio que é um fenômeno que pode acontecer. Ele só pode acontecer, não quer dizer que ele tenha que acontecer, e que se não é um dever, alguma coisa errada, não é? Até porque muitas vezes existe uma outra coisa, um outro problema muito grave, que é a compulsoriedade do amor que a mãe tem que ter pelo zigoto, né? Já começa pelo zigoto. Então a mãe tem que ter este amor por aquilo que ela não sabe nem o que vai ser, o que é, e não importa o que seja, tem que amar, né? Não se pode, né? Não importa que seja, né? Tem que amar. E que isso não é assim. Só que a repressão é tão profunda, não é? Que verdadeiramente, às vezes, outros fenômenos que não é nem o amor, né, acontecem, são confundidos muitas vezes com este amor divino, e pronto, e aí vem, né, uma série imensa de dores, tormentos e sofrimentos para uma grande quantidade de mulheres e mães, e que, na maioria das vezes, são dores e sofrimentos inconfessáveis. Eliana, contigo de novo. Desculpa por colocar essa questão. Quando eu fiquei grávida, eu não foi assim, vou ser mãe. Eu disse, ok, estamos no processo, né? Eu senti uma satisfação de ter chegado no meu objetivo, mas não foi instantâneo o desenvolvimento do amor pelo feto, né? Esse é o ponto que eu quero muito. E também não foi quando nasceu, né? Lá pelos 3 meses antes do parto é que eu me permiti parar as minhas atividades também para começar a curtir a gestação. Ele já estava se mexendo por causa da barriga, daí eu comecei a conversar. E ali começou uma construção, né? Só que eu não sabia como é que eu ia me sentir quando eu fosse mãe. Eu não me sentia mãe ali, gestando, né? Isso aconteceu quando ele nasceu, né? Deu, ok, sou mãe, né? E fiquei emocionada quando ele nasceu, fiquei feliz, né? Estava indo tudo bem, ele era saudável, todas aquelas preocupações que mãe tem, né? E como seria se não fosse, né? Também, e como é que seria o desenvolvimento do amor se não fosse? Ainda mais que eu não estava sentindo o amor, aquele ainda que eu sinto hoje pelo meu filho. Você é muito corajosa em dizer isso. Mas isso não devia ser um problema para as pessoas falarem, sabe? Óbvio. Eu vou te dizer assim, se as pessoas questionam, tu não sentiu? Não, e tudo bem. E realmente não me impacta isso. Não me impacta. Só o que eu percebia, à medida que eu ia passando por esses processos, eu percebia, olha, a minha maternidade, ainda bem que eu fui mãe aos 40. Ainda bem que eu passei por esse processo, já não fui muito jovem, porque eu tinha outra cabeça. E depois eu já tinha passado muita coisa para saber que aquilo que eu estava vivendo era normal. Eu já tinha tido uma bagagem de análise, eu já tinha tido
muitas experiências que não se encaixavam no modelinho, então já sabia que a vida não se encaixa no modelo, né? Já sabia disso, nossa. Não, família margarina, gravidez margarina, maternidade margarina, não. Margarina é porque assim, aquela coisa ideal, né? Não se encaixa. Da margarina, ou talvez sim, porque era propaganda margarina, sempre tinha uma família. A família, aquela, né? Todo mundo feliz. É que nem foto no Instagram, né? Quem vê a foto não vê o corre antes, né? A correria anterior para chegar naquele resultado. As horas de trabalho, né? Já acordei assim, toda maquiada, cabelo perfeito, etc. Tem assim. Não, e tem gente que ainda, apesar de saber disso, que não é, ainda busca. Porque acho que isso é resultado muito dessa uma coisa. Mas a culpa leva a isso, né? A culpa de não se encaixar leva a isso. E outra coisa que eu percebo que leva, olha só, que eu estava pensando, que eu falei, acho que contigo, da questão de tu não te encaixar exatamente no modelinho. Essa culpa, a maternidade poderia ser maravilhosa para as mães que não se encaixam no modelinho. E muitas mães chegam amam o filho e gostam da maternidade, mas não se encaixam naquele modelinho ideal de que a maternidade é natural, que a educação é tranquila, né, da criança, que leva tudo com uma certa facilidade, que é uma coisa que instintiva que vem. E mesmo quem ama o filho e gosta da maternidade, muitas vezes sofre muito e se sente muito culpada por não se encaixar no modelinho, né? E o que eu tenho para dizer assim, que eu percebo, a maternidade é única para cada um. E a gente assim, faz o esforço da educação que a gente consegue no momento, né? Por mais ideal que seja, nunca pode esquecer que tem as características da criança, como que ela vai assimilar todos aqueles estímulos externos que tu dá e que o meio dá, e tem toda... Então, a gente não tem que se sentir culpada por causa disso, porque não é só tua responsabilidade. E a educação, ela é... Deixa eu só concluir. Ela inicia pela mãe e pelo pai. Ou pelos cuidadores, vamos dizer assim. Inicia pelos cuidadores, pelos tutores da criança, e ela segue, depois de uma certa idade, a pessoa, ela segue o seu desenvolvimento. Então, essa coisa de ficar culpando mãe e pai, porque eu sou assim porque a minha educação foi assim, eu sou assim porque... Tu é assim porque tu quis ser, porque tu seguiste sendo e não buscaste outros meios de ser e está satisfeito, apesar de dizer que não, que isso, aquilo de alguma forma te é suportável, e o preço que tu tem que pagar para mudar, tu não está disposto. Então, ok, não se culpe, né? E assuma também, e pare de colocar de transferir a sua responsabilidade pela continuação da sua educação para os pais originais, ou para os cuidadores originais. Porque depois é tu que te cuida, e a educação é para sempre, né? Uma coisa... Aqui tem uma questão que tu tocas e que é extremamente complexa, que não é o que nós vamos fazer agora, mas que eu só queria dar esse... Então, a educação como um elemento de construção de expectativas na criança. Aí sim ela tem direito a responsabilizar o pai e a mãe, não é? Quando ela está num sofrimento atroz, se encontra na condição de não ter condições, de responder às expectativas do pai e da mãe. Então aí sim a responsabilidade, e é um direito, né, de causa, até porque vem aí toda a questão do mito, não é? Do mito do amor filial, porque então aqui já é o mito do amor filial, que é o não responder às expectativas que a educação, né, criou naquele menino, naquela menina, naquela pessoa. Né?
Enfim, então, esse aspecto nós não podemos nos esquecer aqui na questão da educação, considerando que, não é? Tu tens sim razão, porque isso é um fenômeno mental, não é? Assim como uma criança muito pequena se rebela, não é? E não há quem faça que a colher de sopinha entre na boca, porque ela se rebela. Eu estou dando um exemplo aqui bem rudimentar, tá certo? Esta mesma rebeldia, ela usa e pode usar e tem a estrutura para usar em relação a qualquer outra coisa. Quando não o faz, existe aquilo que mentalmente nós chamamos de conveniência. Naquele momento foi conveniente, né? E às vezes continua sendo. Claro que tem outros elementos que compõem isso, não é assim? Pronto, mas basicamente tu tens razão quando tu disseste nós, e é assim, não é mito, não é metáfora, não é nada. Nós somos o que escolhemos ser. Claro que existem as questões que às vezes... Tem as facilidades e as dificuldades, né? E as dificuldades, exatamente. Então, muitas vezes a educação implica em criar dificuldades para que essa situação. Então, e eu criei até agora todos esses suspeitos, na verdade, claro, não foi exatamente de forma proposital, mas para dizer qual é, enfim, vai ser revelado o meu tipo de amor, né? Então, meu filho nasceu, eu fiquei feliz, mas não senti aquele amor instantâneo do modelinho que a gente sente. A mãe tem um amor incondicional e instantâneo pelo filho, etc. Não. E me senti estranha com isso. Pesou na minha... Eu senti o peso do mito. Ali eu senti o peso do mito, né? Fiz um esforço para não me sentir culpada, mas eu senti, só que tentei não me chicotear por conta disso, né? Foi um esforço não me chicotear. Ai, mas como que eu não sinto esse amor? Nossa, eu tenho problemas. Não, né? Eu já sabia que se eu tivesse problemas, algum dos 4 terapeutas que já tinha me atendido teria me dito, né? Então eu fui... A consciência de que essa questão do mãe mais amor velha, sacramental ou sagrado, o amor instantâneo, obviamente, não quer dizer que não seja impossível, mas obviamente não é o normal. Né? O normal mesmo... na verdade, eu não tinha exatamente, viu, Andy? Eu não tinha exatamente essa consciência em relação ao filho. Porque estava sendo a minha primeira experiência como mãe e tinha um grande repertório de informação equivocada do mito, né? Procuraste terapia, né? Tu disseste já. Mas foi depois, né? Mas foi depois. O Lucas já tinha 1 ano e pouco, né? E daí que eu fui realmente saber que isso é muito comum. Depois que eu fui... que é muito comum, né? Mas assim, eu fui desenvolvendo o meu... E, aliás, ainda bem que eu não tive alguém que ficou cuidando do meu filho o tempo todo, assim, dividindo a responsabilidade comigo, além do Eduardo, né, que estava presente. Nos primeiros 10 meses, ele ficou bem presente. Na verdade, até foi mais. Então, ainda bem que eu tive esse... Porque à medida que eu ia cuidando do Lucas, eu tinha essa interação com ele, né? Eu ia desenvolvendo esse amor. Então, tá. E o meu amor, ele foi sendo assim, lá pelos... Eu comecei a notar uma diferença de sentimento que não é... que além da responsabilidade que eu sentia, porque o que eu senti quando o Lucas nasceu é a responsabilidade, senso de responsabilidade, né? E eu vou te dizer assim, eu não fui uma mãe medrosa, assim, uma gravidez medrosa, nem nada, não tive nada dessas coisas de achar que não vou ter condições, ou inseguranças, assim, não, nada disso. Eu, quando nasceu, tem que acordar na madrugada, era tranquilo para mim, né? Tem que fazer, porque eu tive uma educação nesse sentido, né?
também, ó, tem a obrigação. Aliás, é uma coisa assim que até eu tenho que me cuidar, porque eu tenho internalizado aquela ideia, primeiro a obrigação, depois a diversão. Isso foi uma herança judicial. Católica, meu Deus. Não, mas meu pai estudou para padre, né, meu bem? Então. É explicado. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Então, daí, lá pelo 4º mês é que eu comecei a sentir aquele amor. E aos 6 meses eu posso dizer, aí eu realmente estava já. Me encaixei no cubinho. Sim, nós estamos aqui mas falando... eu tive sorte de amar meu filho. Eu tive sorte. Sim. Né? Quanto mais eu me dedicava, mais eu amava. Eu fui conhecendo ele. E ele foi me dando respostas que, para mim, para o meu estilo de ser, eram compatíveis com a minha forma de amar, então eu amei. Sim, porque aqui nós não vamos entrar nisso, né? Que é a questão do processo de amor, quando chega um momento, né, que os pais realmente se perguntam, depois de realmente terem sentido que verdadeiramente amo os meus filhos, mas chega num determinado momento em que também é muito difícil confessar que este amor está diminuindo, porque ele não é recíproco, porque também que não importa a condição, tem que amar o filho. Pode odiar o marido, o irmão, pode odiar primo, pode odiar tudo, menos o filho. É uma palhaçada total, não é? Então, quer dizer, quando acontece o contrário, porque isso também não vamos abordar, é só para provocar, não é? Quando acontece o contrário, quando chega aquele momento que toda aquela fantasia daquele bebê lindo e maravilhoso vai se tornando realmente numa cruz. E aí vem de novo outro tormento, confessar que o meu filho é motivo de decepção, de depressão, de frustração, não é? Enfim, e que, pronto, é cabível que não haja ali possibilidade de amar, porque aqui vem a questão. Eu acho que a gente transferir para o filho essas nossas sensações, essas nossas coisas, que isso também acho que faz parte de outro mito, né? Que o outro é que nos causa, né? E não a gente que se frustra com as nossas dificuldades, né? Aqui eu coloquei a coisa mais no âmbito do rapaz ou da menina que realmente vai por um caminho, não é aquele caminho que o meu filho quer ser bailarino, né? E aí então eu passo a odiá-lo. Não é desse caminho que eu estou falando. Eu estou falando realmente de um caminho onde existe um processo ali de decepção real, verdadeira, não a decepção que seria vai para o crime, por exemplo, né? Então, alguma coisa assim. Essas questões, por exemplo, a questão do crime, a questão de e outras coisas, não é? Sim. A intriga, pronto, criar um filho tóxico, né? Vejo, né? Situações, por exemplo, imagina, eu queria até ter trazido, não trouxe essa situação, de muitas, mas os casos de filhos, não é, que agridem o irmão ou a irmã, não é? Esse tipo de situação que é o horror para as mães, às vezes para os pais, constatar que, não é? Será que essa pessoa é merecedora do meu amor? Porque aqui vem essa outra questão. Aí que tá. Mas aí a gente entra naquela questão, o merecer. Não é o merecer. Porque o amor, isso que eu fico pensando, por que mães e pais que têm filhos tóxicos, que têm filhos bandidos, que têm filhos não sei o que, seguem amando também? Porque às vezes a decepção não é o suficiente para matar aquela coisa que ela não controla, porque aconteceu e de alguma forma se sustenta e se alimenta aquilo, né? Aquele amor, aquele sentimento, e não importa. Tem casos que, sim, uma decepção é o suficiente para mudar uma estrutura de afeto. Agora, tem casos que não, que independente do que a pessoa faça, né? Mas isso aí são casos que não são comuns. Em regra, que se percebe do humano é que o amor é condicional. Ele é condicional, ele precisa ser alimentado e às vezes retroalimentado.
mas tem pessoas que elas têm uma estrutura interna que elas não precisam do outro para alimentar o amor que sentem. Porque então tem outras questões, né? Que é a relação dela com ela mesma, não é? A sua capacidade de amar independe desses elementos que está sempre relacionado diretamente à sua capacidade de amar, que é um caso muito raro, não é? Dessa relação da pessoa com ela mesma, mas também nós não vamos ter tempo de entrar nisso aqui. E o quanto a pessoa fantasia também. As fantasias que a gente cria sobre a realidade também ajudam a pessoa a manter. Porque se ela for olhar friamente, né, a realidade como ela se apresenta, porque a gente, na verdade, não enxerga a realidade, a gente enxerga uma fatia do todo, né, uma fatia da realidade. E aqui aqui muitas vezes a gente escolhe a mais bonita, uma porque a gente quer olhar a mais bonita, outra porque aqui a gente suporta olhar, né? Então a gente se concentra em algumas características e não, às vezes também não prefere não olhar a outra parte. E tudo isso influencia na química cerebral que tu produz, porque amor é química. Claro, também, né? Essas questões, né? Essas questões que pode fazer com que não há o que aquela pessoa faça que vai fazer com que eu deixe de amá-la, não é? Mas aqui seria verdadeiramente uma outra questão, não é? O que é mesmo a sustentação das relações de afeto, como elas se sustentam. Obviamente, há mitos nisso, né? Que esses casos podem sim existir, mas também aqui seria muito interessante analisar as concepções gregas de amor, né? O amor ágape, aquelas coisas, o amor filial, o amor eros e tudo mais, não é próprio. Mas, enfim, aqui nós não vamos deixar a coisa concluída, porque tu levantas questões, e eu aqui também estou levantando questões muito além, e não fica concluído realmente. Oxalá que façam perguntas, e que então eu faça um programa só, que aliás acho que será o próximo programa, já vou dando spoiler. O próximo programa será um programa de resposta a perguntas, porque então tem um monte de perguntas acumuladas e que preciso responder as perguntas. Oxalá que com este programa surjam mais perguntas polêmicas. Eu queria deixar umas perguntas. A questão é a seguinte: nós estamos com o tempo aqui já esgotado e a Eliana tem uma série de perguntas que deverão, que ela gostaria, não que deverão, que ela gostaria de fazer. Então, e eu confesso, juro que eu não sei mesmo o teor das perguntas. Então, o que eu vou fazer? Então, a Eliana vai me deixar as perguntas todas e no meu próximo programa, que é um programa de resposta de perguntas, porque, como eu disse, eu tenho que responder as perguntas dos ouvintes. Então, vou responder também as perguntas da Eliana. E essas perguntas serão fáceis para quem está acompanhando o programa de identificar que essas perguntas são daquela convidada do Andy no programa passado, porque as perguntas serão identificadas, até porque há perguntas que eu já respondi que são anônimas, não tem a identificação da pessoa que fez. Olha o Lucas aí, olha o Lucas. Pronto, então, deixemos assim a questão. Então, eu vou pegar todas as perguntas da Eliana com muita curiosidade e está prometido no programa seguinte a resposta a estas perguntas e, evidente, que gostaria de agradecer imensamente a contribuição tua, Eliana. Claro que há tempo para tu fazeres as últimas considerações antes de encerrarmos o programa. Tu sabes que o meu agradecimento é imenso. E pronto, por favor, Eliana, então. Ai, meu Deus, que tristeza, as últimas. Está terminando. Vamos ter que continuar nossa conversa nos áudios do celular. Aliás, nós brincamos antes, porque nós conversamos, é impressionante isso, né? Nós ficamos conversando sobre os assuntos, sobre as coisas, só que isso resulta conversa e debate filosófico, não é? E eles assim, olha, vamos fazer o seguinte, vou pegar esses áudios todos do WhatsApp e vamos botar no programa, porque já tem o programa pronto já. Pronto, então tá, Eliana, a palavra é contigo.
queria agradecer e, assim, essa oportunidade de estar contando a minha experiência, e eu espero que isso contribua realmente para... Porque eu, assim, eu procurei ser a mais sincera possível, né? Que isso contribua para as pessoas se olharem, conseguirem se olhar de uma forma mais generosa, Mais né? humano. E mais humana para suas questões, né? A Sem maternidade humana, não é divina, não é? não, e entender assim, ó, a maternidade e, na verdade, as relações de amor em geral, elas são únicas. Ninguém vai amar como tu ama, ou essa coisa de essas comparações, elas não têm sentido, e nós somos humanos. Então, não vamos nos entender como seres perfeitos, e sim seres perfectíveis. Perfeito é feito até o fim. Nós vamos ser perfeitos quando falecermos. Nós vamos ser feitos até o fim. Enquanto nós estamos vivendo, nós somos perfectíveis. Nós estamos no processo, né? Então, assim, vamos ser mais gentis com o nosso olhar em relação a nós e em relação ao mundo. É principal, porque aqui é onde está o centro da gentileza, e a gentileza comigo mesmo, né? Então, tomar de ti a palavra, tomar os gentis, né? Trazer, então, também aquela grande máxima, né? Como seria interessante, né, se a máxima fosse assim: como a ti mesmo, ama o teu próximo. Né? Mas como a máxima está ao contrário, ela está na ordem direta da frase, né? Acho que Jesus sabia um pouquinho de gramática, ele colocou a coisa assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? E normalmente a fórmula do amor ao outro, que é a análise que eu faço na minha relação comigo mesmo, nunca é feita. Mas eu saio por aí amando todo mundo, eu amo. Né? Ama o próximo, amar o próximo. Né? Mas qual é o modelo de amor? Se a própria máxima, que nem cristão não é, é como a ti mesmo. Como é que se ama o outro? Como a ti mesmo, não é? Então, se nós tivéssemos a frase começada pela segunda, como a ti mesmo, ama o teu próximo, as coisas seriam completamente diferentes. Porque a primeira questão é: mas como assim como a mim mesmo? Pronto. Porque imediatamente seria impossível. Eu posso até esquecer a segunda parte, não é? Mas a primeira eu não esqueço. Agora, com ela invertida, eu esqueço a segunda. Ama o teu próximo. E onde é que está a fórmula? Eu até preferia que Jesus tivesse sido escrito na Bíblia como é que é: ama-te e ao teu próximo, claro, como a ti. Pronto. Mas está muito freudiana esta frase, está muito perfeita esta frase. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa frase é perfeita, ela não precisa ser cristã. Essa frase é realmente muito boa e ela é isso: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, não se fala mais no assunto. Claro que teria sido melhor por como a ti mesmo, ama o teu próximo, que é a mesma coisa, mas isso implicaria num estalo, não é? Do que é o núcleo central, não é? É o como a ti mesmo. Eu não sei amar o próximo, né? A minha relação comigo, a minha relação com os outros é o espelho da minha relação comigo mesmo. Então, aqui vem toda novamente, poderíamos começar um outro programa, a questão dos mitos, não é? Resultantes, não é? De um amor maternal. Que amor maternal é esse se a pessoa se odeia a si mesma e no seu relacionamento consigo mesmo, ali uma baixa autoestima brutal? Como é que vai haver amor divino e não sei mais o quê? Mas isso é outra história, fica para a próxima. Eu quero mais uma vez agradecer, Eliana, muito obrigado. Querido, muito obrigada pelo convite. Obrigado, imagina, e certamente haverá outros. Então, para encerrar, gostaria de deixar aqui os contatos, que, aliás, eu sempre me esqueço de deixá-los lá no começo, porque às vezes as pessoas nem assistem todo o programa, não é? Pronto, lá no começo que seria o melhor momento de deixar os contatos. Mas pronto, não tem problema. Então, Andy Wagner, procurem-me, se quiserem, no Facebook, vão me encontrar, né? Podem deixar lá perguntas, mensagens, etc. O meu canal no YouTube, Andy Wagner, a mesma coisa, estão lá os programas de rádio, etc., que são os mesmos que estão na
Rádio Transforma. Subscrevam o canal da Rádio Transforma, onde estão lá também não só os meus programas e outros magníficos programas, certo? Então, Rádio Transforma, subscrevam o canal. Andy Wagner, subscrevam o canal. Os perfis e as redes todas da Rádio Transforma, não é? Na internet. E também, por último, o e-mail, porque talvez pessoas queiram ter o contato profissional, a pergunta por e-mail ou qualquer coisa nesse sentido. Também, Pereira_Andy, como está escrito aqui no ecrã, @yahoo.com.br. Muito obrigado. Tudo de muito bom para todos e para todas. Até o próximo Conta-me Coisas. Um grande beijo, Eliana, um grande beijo. Beijo, querido. Beijo para todos. Obrigado. Tchau, tchau. Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me Coisas, na Rádio Transforma.